Bom dia. Bom dia. Meu nome é Geraldo Banheiro, eu sou pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Eu sou zootecnista de formação, fiz mestrado em nutrição animal, doutorado em produção animal na USP e na Unesp, fiz pós-doutorado em biotecnologia na Universidade de Évora, em Portugal, e eu fiquei incumbido aqui desse grande desafio de mostrar para vocês qual seria o mecanismo de ação da água, né? Então, realmente a gente tem esses relatos que já foram mostrados aqui, inclusive até vou repetir alguns slides que me pegaram de surpresa, eu usei também na minha apresentação. E iniciando aqui então a apresentação, nós não fazemos nada sozinho, né? É multidisciplinar o assunto. Então eu contei com uma equipe enorme aí de médicos da USP, da Unesp. Deixa eu ver a ponta aqui. Então esses são colegas de trabalho meu, eu trabalho em Ribeirão Preto, né? José Ramos, Maria da Graça, Cássia, Maristela são estudantes de pós-doutorado da Unesp em Jabuticabal, fizeram análise de hemogasometria. O Fernando Barbosa é da USP de Ribeirão Preto, da farmácia, fez análise de elementos traços no sangue. Aqui nós temos o Jair Rodini, da Unesp de Jabuticabal, que fez análise de histologia dos tecidos. O Saulo da Luz, que é da FISEA, da USP de Pirassununga, fez análise de espessura de gordura subcutânea. A Karina é uma nutricionista da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, fez análise de perfil de ácidos graxos no sangue. Doutora Selma, análise de antioxidantes. A Lilian, análise de viscosidade. Dr. Mário Jefferson Lousada fez análise de densitometria. E a Bruna é aluna do doutorado do professor Lousada. Então, eu tenho algumas informações hoje aqui que são inéditas, ainda não foram publicadas, devem ser em breve, e que a gente realmente ficou muito surpreso, e vou transferir aqui para vocês em primeira mão os resultados surpreendentes da pesquisa. Os trabalhos, eu vou comentar aqui os trabalhos com gado, que como já foi visto, nós repetimos esse trabalho depois com gado confinado, e também com ratos, porque com os resultados com rebanho, eu vislumbrei a possibilidade de transferir esse conhecimento, né, para o ser humano. Percebi que já teria um benefício para a saúde do ser humano, então a gente começou a trabalhar com ratos no biotério, que são fisiologicamente mais próximos ao homem do que o animal ruminante. Eu vou apresentar aqui para vocês, então. A gente deve muito aos ratinhos, né? Então é interessante comentar que os trabalhos têm aprovação do Comitê de Ética, para evitar o sofrimento, minimizar o sofrimento dos animais, né? E explorar ao máximo os resultados da pesquisa. Aqui, como é de praxe, minha declaração de isenção de conflito de interesse, né? Meu interesse à água, como o Dr. Márcio Contempo colocou muito bem, faz parte da vida de todos, é indispensável. E agora a gente ainda tem a situação na agropecuária que passa a integrar a planilha de custos como insumo produtivo. Ela vai passar a ser cobrada em lugares ainda. Então meu interesse aqui é só em relação à pesquisa, interessa para todas as pessoas e para a pesquisa também. Eu vou mostrar então os trabalhos conjuntamente, porque eu acho que assim enriquece a discussão, porque quando a gente tem um resultado no rebanho e que se repete com os ratos no biotério, a gente tem uma consistência maior da informação, né? Que a gente constrói o conhecimento através de vários trabalhos de pesquisa. Esses resultados eles devem se repetir em outros trabalhos, para que a gente tenha mais confiança nos resultados. Então aqui, vocês já viram alguma desses slides aqui passaram anteriormente. Nós utilizamos esses dispositivos, essa modalidade aqui do silocimol, em bebedouros de 1.500 litros de água, que não dá para ver muito bem, mas tem outros bebedouros aqui atrás. O pasto igual para as vacas, tá? Aqui está fazendo a análise da água, tem algumas análises que são feitas imediatamente, né? Que é oxigênio dissolvido, e pH, enfim, dessa forma então. E com os ratos, nós inserimos o silocimol, já essa modalidade residencial, dentro dos bebedouros dos ratos.
Essa gaiola metabólica, então, me permitiu aprimorar a pesquisa, porque com o gado eu não conseguia medir o consumo de água, porque quando a gente relata os resultados, muitas vezes o pessoal da área médica pergunta, mas os animais beberam mais água? Porque pode ocorrer uma hemodiluição e isso altera a concentração das substâncias do sangue. Então aqui me permitiu um controle maior. Eu separo a urina das fezes, tá? Eu tenho, chama gaiola metabólica, então eu tenho consumo de água, consumo de ração e eu posso fazer o balanço dos nutrientes. Eu sei tudo que o animal comeu, tudo que ele excretou, entre outras análises aqui que eu vou mostrar para vocês ao longo da apresentação. Então, iniciando aqui a apresentação, essa é a análise da água, né, para descrever os tratamentos. Como o Dr. Márcio já colocou, nós observamos um aumento no oxigênio dissolvido. No pH não teve alteração, mas normalmente eu até coloquei algumas referências aqui de trabalhos, de artigos científicos também, de Coe e Cass, que observou aumento no pH. Esses efeitos na água, elas dependem muito da composição química da água. Quanto mais metais tiver na água, maior vai ser o efeito do tratamento magnético. E como essa água do aquífero Guarani, de Ribeirão Preto, é uma água boa, né, a gente não teve muitos efeitos, o que não significa que não ocorra em outras situações. Nós observamos redução aqui do potássio, dos cátions, né, perdão, e do sódio, de 21 para 13. Tá? Bom, a coleta de sangue, é o sangue arterial, foi coletado aqui na artéria auricular, no gado, e nos ratinhos precisam fazer uma cirurgia para passar um catéter aqui da veia da artéria femoral, e coletamos também sangue venoso na veia mamária do gado para fazer todas essas análises. Aqui tem que ter muita cautela para não ser contaminado o sangue com oxigênio. Então a seringa de heparina de lítio, ela tem uma tampa própria. Esse sangue tem que ser analisado 15 minutos depois da coleta. Então a pesquisa toda muito criteriosa para que a gente pudesse confiar nos resultados. Nós avaliamos então hemogasometria, tá, que é a análise de gases, né, de dióxido de carbono, de oxigenação do sangue, perfil bioquímico sérico, elementos traço, hemograma, antioxidantes, perfil de ácidos graxos, viscosidade, histologia dos tecidos, digestibilidade e balanço de nitrogênio, densitometria e ensaio mecânico, que é uma resistência dos ossos. Então, iniciando aqui a apresentação dos resultados propriamente ditos, né, em relação ao hemograma, vejam que nós fizemos 2 ensaios com gado, em pastagem, gado confinado, e com os ratos, nós fizemos 3 ensaios, na verdade, porque eu tive 3 períodos de fornecimento da água, durante 15 dias, durante 30 dias e durante 45 dias. E nenhum deles alterou o hemograma. Tá? Então nós não tivemos resultado aqui é a análise estatística, né? Que é o que comprova quando há um efeito significativo estatisticamente. Quanto menor esse valor aqui, melhor. Se eu tiver aqui, por exemplo, 0,01, significa que 99 vezes que eu repeti, de cada 100 vezes que eu repeti o trabalho, 99% vai acontecer aqui. Então, em relação aqui a hemoglobina, hematócrito e tal, não tive esse efeito significativo. Embora às vezes a gente observe numericamente o valor um pouquinho mais baixo de hemoglobina, o que é coerente com a maior oxigenação do sangue que nós vamos mostrar. É um efeito contrário, né, do ambiente rarefeito, que aumenta a concentração de hemoglobina. Quando eu tenho mais oxigênio, eu diminuo um pouco a hemoglobina. Aqui o hemograma em ratos, então, tá? Eu sempre estou sinalizando aqui, porque eu vou mostrando junto, que assim a gente otimiza o nosso tempo também. Em relação ao hemograma, não detectamos alteração significativa. Integrou as análises do sangue, a análise de viscosidade, tá? A viscosidade é uma medida da resistência do escoamento de líquidos, né? Então ela está relacionada ao fluxo do sangue, é muito importante, e nós usamos esse equipamento, então, esse viscosímetro, que é apropriado, ele é específico para análise sanguínea. Aqui nós temos os tubos de ensaio, eles têm que ficar em banho-maria para que sejam
avaliados na mesma temperatura do corpo do animal. Também é uma análise que deve ser feita imediatamente após a coleta de sangue. E aqui então o cilindro, ele tem uma força aqui de rotação que avalia a viscosidade do sangue. Bom, eu decidi fazer, estava curioso para fazer essa análise, justamente porque esse autor aqui, Tao e Yang, 2011, ele mostrou que os glóbulos vermelhos antes do tratamento magnético ficavam dispersados assim, com uma viscosidade aqui de 5,7, né, centipós, a unidade. Após o tratamento magnético, elas se ordenam, né, e formam aqui então agregados mais organizados, e com isso o sangue flui melhor. Eu reduzo a viscosidade e tenho maior fluidez do sangue, sem comprometer a função aqui das hemácias da hemoglobina de levar oxigênio para as células e recolher os resíduos metabólicos, né? Então favorecendo o fluxo sanguíneo. Nos nossos resultados nós não tivemos, embora tenha tido uma redução aqui, não houve um resultado significativo em relação à redução da viscosidade. A ciência tem muito dessas coisas, assim, às vezes a gente tem um valor aqui absoluto, uma diferença visível, né, 2,63 para 2,18, reduzindo a viscosidade, mas a análise estatística, principalmente por conta da variação, se eu tive uma variação nos dados dentro do mesmo tratamento, a análise estatística não me permite dizer que esse efeito vai se repetir em outro indivíduo. Mas é interessante a gente observar sempre aqui nos resultados que os animais eram saudáveis, né, e com uma dieta balanceada, uma ração comercial própria para os ratos, que é muito diferente de uma situação normal da alimentação humana, né? Os resultados de pesquisa devem ser sempre interpretados dentro das condições em que foram realizadas as pesquisas. Bom, a hemogasometria, nós fizemos então a coleta, já comentei com vocês, medimos a temperatura corporal, que é lançada no hemogasômetro, esse aqui é no mesmo momento da coleta de sangue. Eu pego a temperatura, coloco aqui nesse aparelho que é o hemogasômetro e fizemos a medida então. Aqui já começaram a aparecer resultados interessantes. Então, vamos lá. Nós tivemos aqui o bicarbonato, é um tamponante no sangue, né? É um dos mecanismos que o organismo utiliza para manter o pH do sangue, que fica entre 7,35 a 7,45. Não houve alteração do bicarbonato, houve uma maior saturação de oxigênio, aqui já significativo, tá? A nível de 10%, então significa que cada 100 vezes que eu fizer, 90 vezes eu vou aumentar o oxigênio no sangue, ok? Aqui eu tenho redução de osmolaridade, tá? Principalmente por causa do sódio, eu reduzi sódio no sangue, e eu tive um efeito alcalinizante aqui, um aumento do pH. Então, chamar bastante atenção que não houve alteração no tamponante e houve aumento no pH. O pH do sangue se tornou mais alcalino. E uma redução no dióxido de carbono, que é um resíduo metabólico que deve ser eliminado do sangue, né, através da respiração. E aqui uma redução do sódio, conforme eu havia já comentado com vocês. Bom, aqui então no outro ensaio com as vacas, que eu comentei com vocês, que nós repetimos em pastagem e com gado confinado. Aqui nós tivemos uma redução do bicarbonato, que é o tamponante do sangue. Sempre, me desculpe se eu não tiver explicado muito bem, aqui é o controle, água convencional, as tabelas têm sempre a mesma formatação. E aqui é a água teste, é a água tratada magneticamente, ok? Submetida a campo magnético. Então aqui nós tivemos redução no bicarbonato, tá? E com um aumento na saturação de oxigênio novamente, redução no excesso de base, redução na osmolaridade, redução no dióxido de carbono e redução no sódio. E não tivemos efeito aqui no pH. Mas o que acontece? Porque, ocorre aqui que o pH se mantém aqui no mesmo valor porque o organismo corrige. Então, se eu preciso de menos tamponante para manter o mesmo pH, é indicativo também que houve novamente um efeito alcalinizante da água, o que é bom para a saúde.
Aqui é hemogasometria dos ratos, então que são monogástricos, né? O gado é ruminante, é um metabolismo muito diferente, para ver se isso então se repetia. Da mesma forma como esse último slide, aumentou então o cálcio ionizável, o sangue dos ratos, o pH não foi alterado, tá? Aumentou o oxigênio dissolvido, a pressão parcial de oxigênio, diminuiu a pressão parcial de dióxido de carbono, aqui é corrigido para a temperatura, como eu mostrei para vocês, que a gente coloca a temperatura do animal no momento da coleta, aumentou o oxigênio e diminuiu o dióxido de carbono novamente, um resultado muito consistente, aumentou a saturação de oxigênio na hemoglobina, esse é um resultado muito interessante, né? Pode fazer muita diferença para quem pratica esporte, né? Que há um consumo alto de oxigênio para a produção de energia. E aqui o bicarbonato, novamente, da mesma forma, reduziu o bicarbonato. Então, quer dizer, eu mantenho o pH porque o organismo corrige, só que eu tenho menos bicarbonato para manter o mesmo pH, o que indica o efeito alcalinizante do consumo de água tratada por campo magnético. E o anion gap, que eu aumento ânions no sangue. Isso me preocupou muito e me levou a fazer a densitometria óssea, porque na dieta do rebanho a gente utiliza uma dieta aniônica para mobilizar o cálcio do osso, para suprir a alta demanda de cálcio da vaca no início da lactação. Então eu fiquei preocupado se isso pudesse talvez comprometer problemas de osteoporose, osteopenia, de qualquer forma a gente teria que verificar o que acontece isso com outras espécies, né? E na verdade eu tive uma surpresa que o que aconteceu foi o oposto. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Estou até ansioso de falar sobre isso, deixei por último slide, mas é um efeito muito interessante. Aqui nós temos uma alteração no nitrogênio, na ureia, no sangue. Tá? O gado confinado, ele tem uma dieta diferente do gado a pasto. A adubação do pasto com nitrogênio não proteico, né? Não é proteína, né? É ureia, sulfato de amônio, inclusive são derivados de petróleo. Então eu acabo tendo mais ureia no sangue. Mas o interessante de comentar aqui é reparar a mobilidade desse nutriente no organismo, e depois nós vamos ver que aumentou o nitrogênio ureico no leite. Reduziu o sódio mais uma vez, reduziu triglicérides, tá? Aqui no perfil bioquímico sérico das vacas, reduziu triglicérides, aqui, explicando mais uma vez, aqui é o controle, tá? Água convencional, aqui água tratada. A gente vê aqui, ó, como eu expliquei para vocês, altamente significativo, tá vendo? A probabilidade estatística. E coerente com esses resultados, então, de triglicéridos, nós tivemos aqui, essa é uma imagem de ultrassom, obtida com um aparelho lá da USP, da FISEA. É claro que é um exemplo, né? Nós tivemos nesse tratamento 26 animais, então tenho 13 pares de vacas, cada par no mesmo estágio de lactação, com a mesma produção, são todas da mesma raça, porque o gado mobiliza as reservas corporais durante a lactação. É importante que seja, então, aos pares. Então aqui eu tenho o animal recebendo água convencional, apenas para ilustrar. Nos outros 12 pares aconteceu a mesma coisa. E aqui a água tratada. Então nós temos aqui nessa primeira faixa preta o couro do animal, depois essa linha branca é o tecido conjuntivo, e aqui o músculo, né? E essa parte escura onde está sinalizado é a gordura a subcutânea. Então, no animal que recebeu água tratada, eu tenho um percentual de gordura na carcaça menor. E engraçado que não houve diferença no peso. Muda a composição da carcaça, diminui a gordura no corpo do animal. Tá? Então diminui aqui eu tenho 3,3 milímetros de gordura, aqui eu tenho 0,0 milímetro, 0,07 milímetro de gordura. Aqui agora perfil bioquímico sérico dos ratos, né? Então nós não tivemos efeito significativo, ok? Mas nós observamos aqui aumento da ureia, eles não contradizem os outros, tá vendo? O triglicérides reduziu, o colesterol reduziu, glicose reduziu, mas aqui muito próximo de conseguir, aqui 0,10 eu já chamaria de um efeito significativo. Tá? Porque a análise estatística é bilateral, então isso significa na verdade 5%, né? Que significa que 95%, a cada 100 repetições, 95%
95 vezes vai ocorrer esse efeito. E aqui uma tendência do efeito, né, de redução da creatinina e redução da glicose nos ratos. Aqui a análise do leite, então, as vacas aqui na ordenha, recebendo a ração igual para todo mundo, coleta do leite, o leite é preservado aqui com conservante e armazenado em câmara fria até o momento da análise. Então, no leite ocorreu, tanto no confinamento como no pasto, né, enfatizando novamente aqui que são 2 experimentos, aumentou o nitrogênio ureico no leite. Esse efeito está relacionado àquela menor necessidade de bicarbonato para tamponar o sangue. Quando eu preciso produzir bicarbonato, há uma degradação da glutamina no rim e uma excreção de amônia pela urina. Se eu não preciso produzir bicarbonato, ou preciso de produzir menos bicarbonato para tamponar o sangue, essa amônia retorna para a circulação e é transformada em ureia no fígado para evitar os efeitos tóxicos da amônia no organismo. E aí nós identificamos então esse nitrogênio ureico no leite, tá, maior nos experimentos do gado em confinamento e em pastagem. Aqui nós temos o balanço de nitrogênio nos ratos. Tá? Então, isso aqui é importante, ó, não tivemos alteração na ingestão de matéria seca nem na ingestão de água, que era um questionamento que eu tive com um experimento com gado, e que aqui com os ratos, então, eu posso agora mostrar que o efeito não é de hemodiluição, não é porque o indivíduo consumiu mais água que aconteceu aquilo, muito pelo contrário, aparentemente é uma produção de água metabólica e os animais até ingerem um pouco menos de água, embora essa diferença não tenha sido significativa. Bom, nós tivemos aqui um teor de nitrogênio, agora sim significativamente menor na urina, nitrogênio na urina, o teor, tá? Nas fezes foi igual, tá? Sem diferença, e nitrogênio nas fezes, agora que quantidade, não é o teor, tá? Também um pouco menor, e uma absorção de nitrogênio por quilo de peso vivo maior, e a retenção de nitrogênio maior, tanto por peso vivo metabólico, como peso vivo normal do animal sem jejum. Isso aqui é muito importante, primeiro pelo impacto ambiental da pecuária, pela excreção de nitrogênio, e também pela possibilidade de redução de custos, porque a proteína é cara, e com isso então eu reduzindo a necessidade de proteína dos animais, eu posso favorecer aí os custos na atividade pecuária e reduzir o impacto ambiental. Bom, nós pesamos as fezes para fazer ensaio de digestibilidade aqui dos ratos e também pesamos ratos, né, que foi interessante e confirma também aquele slide que eu mostrei a respeito da gordura. Então nós observamos que os ratos, recebendo a água teste, tá, eles ganharam menos peso após 45 dias. A digestibilidade foi a mesma, o consumo de água o mesmo, mas os animais ganharam menos peso. Então, do ponto de vista de pecuária, para gado de corte, não seria interessante, a não ser que a pessoa tenha um nicho para produção de carne magra. Né? Mas exatamente por isso que eu transferi o trabalho, falei, vamos trabalhar diretamente com uma espécie que a gente possa transferir os resultados para o ser humano, que é extremamente interessante para a saúde humana. Né? Bom, aqui os elementos traço dos ratos, nós não tivemos efeito significativo, com exceção do cobalto, que foi maior, tá? Elementos traço no sangue dos ratos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui, que na análise conjunta, nós tivemos sempre maior, selênio, zinco, arsênio, manganês, cobalto, cobre, molibdênio, níquel, sempre os valores maiores, tá? Para os ratos bebendo a água tratada. E aqui os elementos traço na urina. Então, menores, não tive resultado significativo, mas também sempre os teores menores dos elementos traço na urina. Aqui a densitometria óssea, né, que foi realizado há 15 dias atrás, através desse densitômetro aqui de dupla emissão de raio-x. Essa bandeja então ela é toda quadriculada aqui para medir a área também.
Esse software é específico, né, para pequenos animais e ele trabalha em ambiente dose, então é difícil você extrair essa imagem aqui, mas eu bati foto da tela para exemplificar melhor para vocês. O que aconteceu aqui então com a densitometria? Né? A área não teve efeito, tá? A área do osso é a mesma para os animais controle e teste, sem efeito significativo, ok? Aqui é o conteúdo mineral ósseo, aumentou, foi altamente significativo. Vocês lembram aqui que eu falei para vocês, isso aqui significa que ó, em 1 milhão de vezes, 999 vezes vai acontecer o efeito. Fiquei muito surpreso, inclusive eu esperava o contrário, meu receio era de eu reduzir o conteúdo mineral ósseo e a densidade mineral óssea aumentaram e foi altamente significativo. Mas ocorreu aqui um efeito de interação, né? O que significa que eu tive efeito do tratamento e efeito do período, que eu comentei com vocês, foi 15, 30 e 45 dias de fornecimento de água. Quando acontece esse efeito de interação, na pesquisa científica a gente tem que desdobrar a análise. Então, para identificar o que aconteceu. Desdobrando as interações, então, eu reparei que com 15 dias, apesar de ter aumentado aqui o conteúdo mineral ósseo, o efeito não foi significativo. Agora, com 30 dias, já há um resultado significativo e com 45 dias também. A densidade mineral óssea, já com 15 dias já tem diferença significativa e ela vai aumentando maior consistência aqui com 30 e 45 dias. Extremamente interessante esse resultado. Aqui é uma foto, tá? Desculpem a resolução da foto, que realmente eu precisei bater uma foto da tela do computador, mas dá para a gente observar, o que vale mesmo são os valores, a análise estatística que eu mostrei no slide anterior. Esses são os ossos dos ratos que estavam recebendo a água tratada. E aqui do controle. Acho que dá para a gente observar que a olho nu, embora a resolução não seja boa, que esses ossos aqui estão mais esbranquiçados, né? Então reduz a fragilidade, reduz a chance de quebra do osso. Feito muito bacana. Nós fizemos também um ensaio mecânico. Aqui passou, eu acho que deve estar fora de ordem. Mas tudo bem, vamos lá, eu devo voltar para falar a respeito do ensaio mecânico. A análise dos antioxidantes está em andamento ainda, e é extremamente complicado interpretar essas análises. Ela pode reduzir aqui ao sódio, um antioxidante endógeno, tá? Os animais controle, então, e os animais teste. Os antioxidantes enzimáticos combatem os radicais livres. Só que o organismo tem uma reserva orgânica de antioxidantes. Então, quando você tem um aumento ou uma redução, é difícil você avaliar se aquilo é bom ou ruim, porque a água pode ter aumentado a ação do antioxidante e com isso ter esgotado a reserva do organismo, ou então ela pode simplesmente ter reduzido a produção de radicais livres e com isso o organismo então produziria menos radicais livres. Mas o que a gente percebe aqui, que é interessante comentar nesse momento, que ainda são resultados parciais, que houve efeito e o que o efeito é atribuído à água. Né? Que talvez então a gente tenha identificado aqui a principal causa, né? o mecanismo de ação, o principal mecanismo de ação. Porque como que a sódia é superóxido dismutase, chama essa enzima antioxidante? O que ela faz? Ela pega um radical livre, né, que é o superóxido, aqui o O2-, e pega dois prótons aqui de hidrogênio e transforma isso através de uma reação de dismutase em oxigênio e em peróxido. Depois esse peróxido vai sofrer ação de outras enzimas antioxidantes, da catalase e da glutationa peroxidase, formando água e oxigênio. Então veja bem, eu tenho aqui, isso justifica o efeito alcalinizante, porque eu estou tirando hidrogênio do meio, tá? O aumento do oxigênio no sangue, que foi também observado na pesquisa, e aumenta a água, que eu comentei com vocês, a produção de água metabólica, que justificaria porque o animal bebe um pouquinho